mundo, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal Feedback Positivo. Eu sou o Marcelo Galante e no programa de hoje, no quadro Fala Chefe Celebridades, nós vamos conversar com um campeão olímpico de 1992, Marcelo Negrão, o camisa 1 daquela geração de ouro. Mas antes da gente começar essa entrevista, eu quero agradecer a nossa patrocinadora master, a Mentalize Moda Íntima. Para você, mulher que gosta de moda praia, moda íntima, gosta de fitness, lá é o lugar que você vai encontrar tudo. Desde o tamanho P ao plus size, eles entregam para todo o Brasil. O pessoal de Jundiaí e região, eles vão até você. Na semana passada, eu recebi um kit para poder entregar para minha esposa. Então lá tinha camisola sereia, tinha biquíni, tinha conjuntos de calcinha, sutiã. Eu ganhei até uma cueca box, foi sensacional. E no programa de hoje, eles trouxeram alguns kits para que a gente possa mostrar. Eles trabalham com várias marcas, Corpo Nu, aqui tem a Nayane, né? Nayane Rodrigues, olha que legal, um sutiã, esse é o amarelo, esse aqui é o preto, bem bacana, bem legal. Tem aqui uma cor, eu vou arriscar dizer que é nude, né? Mas pra gente que conhece um pouco menos, é o tal do begezinho, né? Mas é muito bonito, tem uns detalhes aqui. Tem biquíni também, ó que colorido, ó que bacana, né? E tem aqui o pijama também, um conjunto de pijama, ó que bacana. Mentalize Moda Íntima. Entre em contato com eles pelo Instagram, entre em contato com eles pelo telefone que está aqui do lado e você, mulher, vai adorar. Tudo bem? Então, deixa de conversa, gratidão aos nossos patrocinadores e vamos começar a entrevista com o campeão olímpico Marcelo Negrão. Tudo bom com você, Marcelo? Bom, Marcelo, primeiramente é um prazer poder estar aqui com você hoje, da gente conversar, ter esse minutinho aí para falar um pouco da minha história, falar um pouco de voleibol, que é uma coisa muito importante, né? A gente que é amante desse esporte aí, né? Então, te agradeço pelo convite aí, tá certo? Bom, vamos lá. Nascido aqui em São Paulo, tá? Morei a minha vida inteira, mas o que acontece? Moro até hoje, a maior parte da minha vida aqui em São Paulo, mas quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai ele era engenheiro mecânico, né? E ele jogava basquete na adolescência aqui, ele é palmeirense, e tanto que eu sou palmeirense por causa de ouvir tanto Palmeiras quando eu era pequeno, né? Também sou palmeirense, né? Enfim, ele jogava basquete na adolescência, jogou basquete pelo Palmeiras, e quando ele foi transferido para Recife com essa proposta que ele teve, ele sentiu a necessidade de fazer uma atividade física, de fazer um esporte. Como ele só conheceu o basquete, ele tentou achar em Recife basquete, mas a gente sabe que Recife é uma cidade de praia, né, muitas redes de vôlei, ele não encontrou basquete, ele começou pelaquela vontade de fazer uma atividade física, começou a jogar voleibol. Né? Muito bem, os anos foram passando, eu já com 10, 11 anos, ele percebeu que ele já tinha esse tino, né, para o esporte, ele percebeu que eu seria um cara alto também, né, e meu pai era alto, meu pai tinha 1,95 m, e ele percebeu que eu seria um cara alto, e falou, pô, ele tem que ir para o esporte também para desenvolver, para de repente ser, quem sabe, não um jogador, mas desenvolver por conta da altura, né? Então, é importante com que ele tenha essa coordenação motora tal, e ele sabia disso e me levou para o esporte. Né? E muito bem, eu comecei a jogar o vôlei de praia e na época ficava lá mais assistindo, né? Você fica lá vendo tal, sobrou um, você vai lá, entra, joga um pouquinho e tal, e o meu pai me ensinando como que se jogava voleibol, um pouquinho de manchete, um pouquinho de ataque e tal, e nessa eu fui me desenvolvendo. Né? Um belo dia, faltou um na quadra e meu pai falou, Marcelo, agora tá na hora de você jogar com a gente aqui. E ali eu comecei a jogar nesse quartetinho aí, 4 contra 4, comecei a participar dos jogos e tal, e um belo dia um técnico do colégio, que é um técnico que na época era bastante conhecido, chamado Murilo Amazonas, ele me viu jogando e chegou para mim e falou, poxa, aquele garoto ali grandão, tal, quem que é? O Marcelo, filho do Negrão, tal, e me chamou para conversar, pô, você não quer ir lá no Colégio Boa Viagem? E o Colégio Boa Viagem é um colégio que investe bastante no esporte. Falou, olha, se você passar no teste aqui, a gente te dá uma bolsa de estudo, você vem estudar aqui e jogar pelo colégio. Eu fui lá, né, passei nesse teste, fiz o teste, eu lembro muito bem que de entrar na quadra lá, poxa, eu não tinha nem tênis direito, tal, usei um tênis do meu pai, uma meia social, né, molecada
quebrada tal. Não tinha noção, jogava e quando brincava de vôlei era na areia, né? E não tinha noção desse negócio de quadra, né? E o levantador chegou para mim e falou: pô, que bola você quer? Eu lembro que, poxa, na areia você não tem essa que bola você quer. Ó, que chegar você vai e ataca, né? Mesmo porque o vento tira a bola, né, o tempo inteiro do lugar, então não tem essa disputa de bola, né? Pois muito bem, eu falei: joga uma bola alta no meio aqui, né? Eu fui lá e jogando sempre na areia, com homens contra homens, tal, rede adulta, né? A minha pegada era diferente. Subir naquele piso duro, né? A rede bem baixinha, com aquela molecadinha, eu tirei quase que o peito da rede, né? Mas eu fui cacetada no meio da quadra, né? Aí eu só escutei o técnico no final: saca de novo, repete essa bola, tal. Aí o levantador repetiu a bola. Quando eu subi para bater, a molecada estava toda agachada assim, do lado de lá, com medo, né? Aí eu segurei a bola, parei a bola e falei: pô, o que está acontecendo, né? Quando eu virei, o técnico estava com, né, aquele sorrisão daqui, aqui, assim. Eu falei: pô, passei no teste, né? Beleza. Né? Passei no teste, comecei a frequentar a escola e comecei a jogar aqueles jogos interclasses que a gente fazia muito, né? Hoje em dia não nem se tem mais, mas acredito que deram fim a isso, que era uma coisa tão bacana, né? E os jogos colegiais, né? Colégio contra colégio. Nesses torneios de colégio contra colégio eram selecionados os melhores atletas para representarem o seu estado. E eu fui selecionado para jogar pela seleção de Pernambuco, onde eu joguei o torneio infanto-juvenil em Colatina, no Espírito Santo, jogando, representando Recife, né? Pernambuco, melhor dizendo. E nesse torneio tinha um olheiro. E aí esse olheiro era o olheiro do Banespa, onde tinha o Instinto Banespa, que tinha um projeto maravilhoso de vôlei, de apostar principalmente na garotada. E o técnico me viu e falou: poxa, gostei de você não quer ir para São Paulo? Eu falei: vamos conversar com meu pai e tal. Aí eu conversei com meu pai falou: Marcelo, olha, chegou a oportunidade que você queria. O Banespa tem uma grande estrutura, lá eles têm o time profissional, o time de base, mas eles investem na base para um dia você chegar a se tornar um jogador de vôlei. Então chegou a sua oportunidade, né? Eu falei: não, então tá bom, então eu vou para São Paulo, tal, vim para São Paulo, escolhi morar na casa do atleta. Eu tenho aqui agora não mais, mas na época os meus avós, os meus tios, e ele falou: olha, lá você consegue se adaptar sem problema nenhum, tal, e depende só de você, né? Eu falei: não, tudo bem, mas eu quero morar junto com os jogadores, tal, né? Com a molecada. E nessa molecada, nessa casa do atleta, Marcelo, tinham mais de 20 atletas ali, e um deles, que eu conheço desde os meus 13 anos, foi o Giovanni. Né? Só para você ter uma ideia, eram atletas e só esses dois conseguiram chegar numa seleção brasileira adulta, né? Então, conheço o Giovanni há muitos anos, né? Enfim, e aí o que aconteceu? Treinava todo dia, ia para a escola e assistia o time adulto treinar. Na época tinha o Montanário, tinha o Xandó, Paulo Roese, Paulão treinava nesse time também. E eu via aqueles caras treinando, eu estava lá na arquibancada assistindo o treino, quando um belo dia um jogador do adulto machuca, mas o treino tinha que continuar, como só tinha eu ali na arquibancada. O Josenildo de Carvalho, que era o técnico, me chamou para treinar, para completar o time, e nesse dia eu treinei muito bem. Quando eu treinei muito bem, ele falou: a partir de agora você está treinando com a gente aqui. Vai para a escola de manhã e à noite você vem e volta e vai começar a treinar no time adulto, mas você não vai deixar de treinar na sua categoria também. Então eu treinava na minha categoria, que era infanto juvenil, treinava no juvenil e à noite eu treinava no adulto, fazia 3 treinos no dia. Era uma parada dura, mas eu estava lá, treinando o tempo inteiro, né? Então, assim, a oportunidade apareceu. Estava muito bem preparado, treinava muito bem, que nem um louco, porque queria me tornar um jogador de voleibol, e aí veio essa oportunidade do nada, né? Eu abracei ela e quando veio eu falei: nossa, agora eu vou me dedicar ao máximo, né? E todos os treinamentos adultos, eu treinando bem, até que um belo dia o Josenildo falou: a partir de agora você só vai treinar no time adulto. Isso eu já tinha 15 para 16 anos, já foi muito rápido, né? E 15 para 16? Com 17 anos, Marcelo, para você ter uma ideia, eu fui convocado para a seleção brasileira. Com o Bebeto de Freitas era o técnico, eu fiz 18 anos jogando o Mundial de 90, para você ter uma ideia, então foi muito rápido realmente essa minha ascensão. Então esse foi o meu começo aí, como você perguntou, e sempre tive, claro, um orgulho muito grande de conseguir o meu objetivo, que além de me tornar um jogador, era conseguir jogar com aquela geração de prata. Porque quando eu estava em Recife, Marcelo, tem uma história muito bacana. Eles foram jogar um amistoso contra o Japão. Acho que era o Japão ou era a Coreia, eu não lembro. Mas era uma equipe asiática. Eles foram para Recife. E lá existe o ginásio Geraldão, que é um ginásio muito grande, muito bacana. E lá o que acontece? Estava lotado, abarrotado, eu nunca tinha visto aquilo. Aquela loucurada por aqueles jogadores, aquele uniforme escrito Brasil no peito. Quando eu vi aquilo, cara, eu falei pro meu pai, eu quero ser jogador de voleibol, meu. Eu quero jogar pela seleção brasileira, eu vou, nossa, atrás do meu pai sempre me dando, então corra atrás do seu sonho, né? Pois dito e feito, Marcelo, quando eu falei isso, no outro dia, 5 horas da manhã, meu pai estava me tirando da cama, vai correr na areia então. Olha isso.
voleibol, então vai se preparar, porque não é assim, dormindo que vai acontecer o teu sonho, não. Né? Tudo bem que a gente dorme, a gente sonha, mas falou, mas para tornar realidade, você vai ter que correr atrás, cara. Então ele me tirava da cama às 5 horas da manhã, me fazia correr quase que 10 quilômetros, vai e volta lá na orla da praia lá, e depois ia para a escola era às 7 horas, então 5 horas da manhã dava tempo suficiente, né? Então me tirava da cama, me fazia treinar para eu correr atrás do meu sonho, né? Então é assim que começou, esse foi o meu começo, Marcelo. E quanto tempo você ficou na seleção? Nossa, Marcelo, eu entrei na seleção, se for contar com base, porque eu entrei em 88 na primeira seleção de base, infanto-juvenil, depois juvenil, 89 na seleção adulta, foi de 89 até a hora que eu me machuquei, que foi 2001, 2002. Isso sempre lá em Saquarema, que é o polo, né? Não, Marcelo, não, cara. Eu fiz parte de uma geração que roeu muito osso, tá? Roeu muito osso para depois comer um pouco da carne, né? Não foi tanto que a gente acabou aproveitando, não. Eu sou da época que, para você ter uma ideia, o patrocinador da seleção brasileira era a Caixa Econômica, não era o Banco do Brasil. Olha. Eu fiz parte, eu tenho até camisa aqui em casa, escrito Caixa Econômica Federal. Depois a Caixa saiu e entrou o Banco do Brasil. Aí a tendência foi dar uma melhorada, mesmo porque eles entraram quando a gente acabou de ganhar a Olimpíada. Então as coisas melhoraram e o voleibol aqui no Brasil decolou, né? Quando se jogava pela seleção brasileira, ficava muito em alojamento, mas muito alojamento em alojamentos militares. Cansei de ficar em exército, Marinha também, a mesma coisa, a gente ficava na Marinha. Alojados na Marinha. Depois, no time profissional, a gente ficava em hotel ali em Copacabana. Geralmente era ali em Copacabana, ou no Flamengo eram os hotéis que eram reservados para os jogadores de vôlei da seleção brasileira. Não tinha o que tem hoje, que é o esquema de Saquarema, de um lugar de você ficar concentrado treinando. Não tem, não, era muito diferente. A gente andava de ônibus, a gente andava de Kombi, era o nosso transporte para levar para os treinos, ir e voltar. Era bem diferente, Marcelo. Não era ruim, não, porque era uma diversão, viu? Mas Sim. Era diferente do que é hoje, né? Muito diferente. Eu acho que a geração do passado acaba dando um pouco mais de valor para os desafios que aconteceram, né? Do que, de repente, ter tudo muito de mão beijada. Talvez tenha uma grande diferença aí em resultados também. Não faz sentido? Marcelo, assim, eu acho que se a gente tivesse, aí é que está o pulo do gato, né? Tudo bem que, como eu falei, a gente ralou e a gente roeu o osso, né? Foi difícil, mas teria sido muito mais fácil se a gente tivesse o apoio que tem hoje, se fosse naquela época. Eu acho que a gente já teria despontado há muito mais tempo, porque o brasileiro ele é talentoso, ele é muito talentoso, mas a falta do patrocínio, o cara faz exatamente aquele ditado valer, né? Que brasileiro é corajoso e não desiste nunca. Entendeu? Porque assim, é sofrido, cara. O esporte no Brasil é sofrido. Então precisava a gente ganhar uma medalha de ouro para de repente a coisa melhorar. Por que já não era boa? Entendeu? Não que era ruim, mas cara, a gente não tinha uniformes. A gente não tinha uniforme, a gente tinha a rainha, mas a rainha era um uniforme muito bom pra gente ali na época, mas não era nada perto de uma ASICS, de uma Mizuno, entendeu? A gente, cada um usava o seu tênis, cada um comprava a sua joelheira, porque rasgava o tempo inteiro, não criticando, muito pelo contrário, agradeço. Sim. Mas você entendeu? Eram outras histórias, eram outros tempos e não tinha a valorização que tem hoje, que nem você falou de Saquarema. Por que já naquela época já não tinha um centro de voleibol? Não tinha, não existia. Você não vivia voleibol, respirava voleibol 24 horas numa seleção brasileira. Você tinha um tempo de deslocamento, você ficava concentrado, era diferente, era outra vida, né? Então a gente poderia render muito mais se tivesse essa estrutura que tem hoje, né? Mas enfim, a gente é evolução, né, Marcelo? A coisa vai evoluindo até chegar, vamos dizer assim, perto da perfeição, que para mim é o que é hoje o Brasil no voleibol, é a perfeição. Centro de treinamento, investimento no voleibol, o atleta não precisa de nada, só vive, respira aquilo ali o tempo inteiro, se concentrando só para aquilo, né? Na verdade, eu acho que, não sei a tua opinião, mas na minha opinião, acho que o Brasil, na realidade, ele é o país do voleibol, não do futebol. Se a gente for analisar em números, essas coisas, né? É que tem uma cultura muito voltada para o futebol, mas o vôlei ganhou tudo praticamente, né? Nos últimos anos. A gente sabe que o futebol no mundo, né? Começou aqui no Brasil muito forte, mas no mundo o voleibol, o futebol é uma religião, né, cara? Você vê o que eles movimentam, você vê o que movimenta em termos de imprensa, de emprego, de estádio, o que movimenta aquele estádio. Cara, futebol é outro planeta. Futebol a gente não se discute, né? Os valores que os atletas ganham, valores de patrocínio, são coisas assim que pra gente é muito grande, mas tudo bem, para quem é atleta,
Se você começar a analisar, se você começar a perceber o quanto esses caras movimentam no mundo, realmente o salário desse cara merece. Porque, meu, é muita Sim, coisa, Marcelo. É muita gente que um jogador de futebol emprega, entendeu? É muita gente que eles movimentam. Você imagina uma empresa de limpeza depois no estádio, que vai limpar o estádio. Só ali já é uma empresa que está gerando emprego para quantas pessoas, né? Enfim, transmissão, televisão, quanta gente não está vendo um cara desse jogar. Cara, é muita coisa que o futebol movimenta. Tudo bem, não tenho nada contra o salário que esses caras ganham, a estrutura que eles ganham, não. Agora, queremos que o nosso melhore, né? É isso que verdade. é só É isso que a gente verdade. nosso deu uma melhorada. Vem melhorando, mas depende muito, Marcelo, ainda de resultado. Então a seleção brasileira é sinônimo de resultado para que o nosso esporte aqui dentro sempre vá bem. Né? Por isso que a seleção brasileira e a CBV fez esse trabalho aí muito bacana de criar um centro de treinamento. Foi visto isso aí, que realmente é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, e se criou esse centro de treinamento. E hoje a seleção brasileira, se não ganha, a gente sabe que está sempre nas finais, né? O último ponto da Olimpíada foi seu, aquele saque-viagem, né? Você consegue, talvez você já tenha respondido isso várias vezes, mas qual a sensação que você teve naquele momento, foi contra a Holanda, né? A Controlando. sensação daquele momento de levantar a bola, partir para o saque e fazer aquele ace. O que você sentiu naquele momento? Porque depois daquilo, cada um correu para um lado, né? Não sabia para onde ia. Qual Sim. foi a sensação de estar com aquela bola nas mãos para o ponto da medalha de ouro? Olha, Marcelo, é o seguinte, eu estava num momento bom, né? Eu vinha uma sequência boa de saque viagens ali, embora tenha feito até, se você pegar os jogos aí, alguns aces até parado, flutuante, que a gente sacava parado do chão na época também, né? Mas eu vinha numa sequência muito boa, a regra era outra, vale a pena a gente lembrar para o pessoal que a regra era outra. O saque viagem era um saque muito arriscado, que ele passava muito rente à rede, e se a bola batesse na rede, queimava, você perdia o saque. Então, se optava em sacar mais alto para a bola não pegar na rede e você não queimar o saque, né? Então, eu conseguia sacar muito bem, porque tinha uma impulsão muito boa e a minha bola passava numa altura muito boa que não triscava na rede. Esse era o grande momento meu ali na hora do saque, usando a minha impulsão, né? E como a distância estava muito grande, eu falei, quer saber, eu vou arriscar aqui, vou dar um viagem e vou dar com toda a minha força aqui. Né, eu tinha autorização do Zé para fazer isso, né, que eu sacava muito bem, ele sempre me deixou à vontade para sacar. Eu peguei a bola, falei, agora vai, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas não pensando em encerrar e entrar para a história com aquele, né, e virar o garoto propaganda daquele último ponto, do ponto referência daquela seleção. Não, muito pelo contrário, pensei em acabar o jogo mesmo e para acabar, chega, não aguentava mais jogar e aquele negócio que não saía. Porque se você pegar no jogo, né, volto a falar para você, teve acho que um rodízio completo. Todo mundo passou no saque no 14 e não fechou. Eu falei, pô, agora acaba esse negócio, vamos ver se acaba mesmo, né? Peguei a bola, olhei para ela, dei uma chacoalhada assim, joguei ela para cima, ela um pouco dentro assim da quadra, mas eu vi numa passada e dei, cara, não tava nem aí. Pau! Mas quando eu vi a bola explodindo na mão do cara, indo lá para aqui marcar, eu falei, meu, acabou. Graças a Deus acabou. E eu não sabia, juro por Deus, não sabia, não tinha ideia, não imaginava. Como eu te falei, eu vinha de uma geração que a gente roeu muito osso, não tinha essa história de patrocinador, não tinha essa história de assessoria de imprensa, não tinha essa história de nada. Era muito patrocínio, era muita ajuda do pai, do familiar tal, e a gente não tinha dinheiro, a gente não jogava por dinheiro, ninguém ali era famoso, ninguém ali vivia de voleibol, né? Assim, a gente, lógico, vivia, que eu digo, de voleibol, mas não tinha Sim, contratos sim. milionários, não existia isso, não existia isso. E tudo começou realmente graças àquela Olimpíada ali, foi a mudança de chave, né? Ali começou ao voleibol a ser o que é hoje no Brasil, começou a passar os jogos pela televisão, começou nós, atletas daquela geração, famosos, andando para tudo quanto era lado, começou a aparecer patrocínio de tudo quanto era lado, entrava no restaurante, não pagava mais, entrava no shopping, parava o shopping, aquela multidão vinha em cima para pedir autógrafo, era uma coisa que, meu, o que é isso? Namoradas que eu tive, que outros amigos meus tinham, também não entendiam esse negócio de fã invadindo, beijando, abraçando, cara, foi uma loucura, velho, foi realmente uma loucura muito bacana, e eu te confesso, Marcelo, se eu soubesse que ia ser assim, eu teria aproveitado mais.
teria aproveitado mais. Cara, a gente não sabia, não fomos preparados, não tínhamos a noção do que se tornaria o voleibol ou ser um cara famoso, um cara conhecido. A gente nunca tinha visto isso. Acho que mesmo no nosso Brasil, nós éramos até então muito carentes de ídolos, né? O nosso ídolo na nossa época era o Ayrton Senna só. Não tinha mais ninguém. Não tinha outro ídolo. Quem era outro ídolo? Pelé. Quem era o outro? Era jogador de futebol, não tinha outro. Eu gostava do Oscar, porque via ele jogando, porque tinha o meu pai, que foi jogador de basquete e tal, então aquela geração... Tinha uma referência ali. Aí você tinha lá o Montanaro, o Renan do nosso voleibol, né? Mas não era o estouro que virou o voleibol depois daquela medalha, né? Enfim, então éramos muito inexperientes, não tínhamos noção do que se tornaria o voleibol. Cara, mas eu só tenho a agradecer, foram emoções magníficas que eu vivi dentro do voleibol e colho frutos até hoje, né? Hoje eu estou aqui hoje falando com você, porque você me conhece por causa daquela seleção. Tudo que eu tenho na minha vida foi por conta daquela seleção, né? Joguei com a fama de ter sido campeão olímpico e contratos foram melhorando, e as coisas foram melhorando. Tudo graças ao voleibol e àquela seleção, cara. Isso é muito mágico. Você até falando de autógrafo, né? Eu trabalhei 3 anos ali no Santos Vôlei Praia Grande. Sim. Eu tenho uma bola aqui cheia dos autógrafos, né? Eu não sei se você reconhece essa daqui, ó. Não sei se dá para ver direito. Dá para ver ali, ó. Essa daqui tem história, meu amigo. Beleza. E Marcelo, para gente encerrar, se você não fosse, né, um atleta hoje, qual era o plano B? O que você seria? E, para concluir, qual a sensação de ter chegado aonde você chegou? Bom, vou começar pela última, né? Eu acho que a sensação é maravilhosa, é um dever cumprido, muito grande. Eu acho que eu encerrei a minha carreira, Marcelo. Eu joguei aonde eu queria, eu ganhei os campeonatos que eu precisava ganhar, joguei pelo mundo, falo outras línguas graças ao voleibol. O meu meio hoje é tudo relacionado ao esporte, ao bem-estar, à saúde. Assim, não tenho o que reclamar, cara. A minha vida hoje, graças a Deus, eu consegui alcançar todos os meus objetivos. Todos. Em relação como quando jogava, em relação a tudo que eu tenho na minha vida, graças a Deus, assim, eu não deixei nada a desejar. Joguei vôlei de praia, conheci outras pessoas no meio de outro esporte também. Cara, conheci, como eu te falei, o mundo jogando voleibol. Joguei na Itália, morei 5 anos na Itália, morei 1 ano no Japão. Cara, foi uma carreira sensacional. Assim, quando eu acabei de jogar, não é que eu olhei para trás e falei, putz, deixei de realizar isso. Não, muito pelo contrário, cara. Graças a Deus, consegui tudo. Fui campeão italiano, fui campeão olímpico, consegui ganhei a plaquinha de melhor jogador do mundo, ganhei várias vezes como melhor atacante do mundo, melhor sacador do mundo, várias vezes entre os 6 melhores das competições no mundo, internacionais, jogando pela seleção. Cara, campeão brasileiro, fui 5 vezes campeão brasileiro, fora as outras vezes que fui vice-campeão, poderia ter sido mais vezes campeão brasileiro. Cara, enfim, em termos de títulos, em termos de tudo que o esporte me deu, cara, totalmente satisfeito, totalmente realizado, Marcelo, realizado demais, tá? E a outra coisa, acho que se eu não fosse, cara, eu gosto muito de marketing, eu gosto de conversar, eu gosto de coisas da atualidade, eu não sei se você teria ido para esse lado de computação, eu gosto muito desse lado de eletrônico, né? Então acho que de repente para esse lado aí, não sei qual profissão seria, mas eu iria mais para esse lado aí, do marketing, desse lado aí de fazer alguma coisa nesse sentido aí. Maravilha. Marcelo, só para pegar um gancho, que eu tenho certeza que tem muitos atletas que estão assistindo a gente agora, principalmente das categorias de base. A gente já foi adversário aí quando você estava no SESI, você era técnico ali das categorias de base. E eu lembro, quando eu cheguei com os atletas do Santos Vôlei Praia Grande, eu fazia parte da comissão técnica, né? E estava tendo o treino do adulto. Sim. E aí eles todos encantados ali, né, vendo o Alan, o Murilo, enfim. E aí eu peguei e chamei alguns de canto e eu falei assim, olha quem está ajudando a pegar as bolas. Olha quem está no apoio. Então, cara, é um campeão olímpico que está ali dando o seu melhor para ajudar uma equipe a crescer, a chegar aonde chegou.
Então, eu vejo que hoje a geração que tem, principalmente das categorias de base, estão pegando algumas culturas, isso sou eu que estou falando, eu vivenciei um pouco de mimimi e não tem noção de como é chegar lá e ter essa humildade que eu presenciei, eu vi você fazendo, ajudando a pegar as bolas. Então, isso eu mostrei para eles e procurei ajudar ao máximo que a gente podia nos treinos que a gente tinha lá com o Rodrigão, né, com o Ricardinho, o Ledo, enfim. Foi um momento mágico para mim e eu guardo isso na minha memória. E te agradeço isso como um aprendizado que a gente pôde dar para eles. Valeu, Marcelão. Cara, na verdade é o seguinte, cara, é evolução, né, cara? Acho que a gente não tem como ir contra mais, não tem como a gente andar mais para trás. A gente sabe que cada ano e cada época chega uma geração diferente, e essa geração é muito diferente da nossa. Essa geração chega achando que já tem direitos e sem ter feito nada, né? É complicado isso, mas, cara, é obrigação nossa servir de exemplo ainda, né? E como você falou, mostrar e falar, meu, se eu ganhei tudo e tô aqui catando bola, por que você não vai catar? Mas mesmo assim você ainda encontra aqueles moleques que não, eu não quero nem saber o que você foi, não. Eu não vou catar a bola e pronto, cara. É difícil, mas eu acredito no seguinte, cara. Eu acredito que os deuses do voleibol estão olhando, cara. Os deuses do voleibol estão olhando para aquele garoto que rala, aquele cara que treina, aquele cara que é humilde, aquele cara que ajuda, aquele cara que está sempre ali com boa disposição. As coisas tendem a vir mais rápido, mais fáceis, entendeu? Acho que a gente não sabe ter um poder divino aí, uma força a mais aí, ou maior, que acaba ajudando, cara. Acaba ajudando. Eu sempre procurei ter humildade nesses momentos aí e, graças a Deus, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nenhuma oportunidade, nunca me faltou nada. E muitas pessoas perguntam, mas por que acontece isso com o cara e não acontece comigo? Mas vai ver o que eu estava fazendo. Vai ver que eu estava lá pegando bola, coisa que um cara que às vezes é campeão não quer nem saber, passa despercebido, nem cumprimenta ninguém. Então, eu acredito que nesse meio, nessa vida, vale muito a humildade. Então, é isso aí, Marcelo. Maravilha. Marcelão, gratidão, muito obrigado pela tua atenção aí. Tenho certeza que são histórias que poucas pessoas sabem e que a gente possa incentivar aí e colocar como exemplo para outros atletas que estão chegando. A minha palavra de verdade é gratidão, meu amigo. Valeu, Marcelão. Obrigado aí, como eu te falei, conte comigo a hora que você quiser, cara. Eu não sei se ao fundo dá para ver ali. Tô com umas caixas ali de mudança, tô passando por um momento de mudança, vou mudar desse AP aqui, vou para outro, mas tamo junto, cara. Tamo junto. A hora que você quiser, pode me chamar aí, fica à vontade, tá bom? Perfeito. Obrigado, valeu, forte abraço e boa mudança. Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.